Olá, meus irmãos amados, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus, pela bondade maravilhosa do nosso Deus. Estamos aqui em mais um estudo da Escola Dominical. Ainda faltam algumas poucas pessoas para entregar a revista, viu, irmãos? Não consegui contato com todos, né? Mas boa parte da igreja recebeu, muitos já têm lido, têm gostado da revista, né? Nós estamos estudando uma revista das Z3 Ideias, que tem sido algo muito precioso. Já vimos pela semana passada como a revista utiliza uma linguagem simples, e agradecemos também o carinho dos irmãos ao nos receber, ao também nos felicitar com amor, né? O carinho que a Paula e a Luciana Nishimura deram aos irmãos. Então ficamos muito felizes, que Deus abençoe grandemente a vida de todos nós neste estudo, tá bom, irmãos? Fica aqui a minha palavra carinhosa, né? E a minha saudação em Cristo Jesus a todos aqueles que estão participando deste estudo, que tem a revista em mãos, tá bom? Se você não tem a revista, eu creio também que ao lermos a palavra vai ficar de fácil entendimento, e com essa ligação vamos juntos crescendo no Senhor, tá bom? Então, o assunto proposto, irmãos, dessa lição, nós estamos ainda na primeira, né? E nós vamos para o segundo ponto dela. Então a nossa ideia não é avançarmos muito por lições, né? Mas a gente vai avançar por divisões, perícopes, né? Numa linguagem teológica. E eu creio que com essas divisões, meus irmãos, nós vamos crescer muito. E a minha oração é para que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai amado, por este momento na Tua presença de Escola Dominical. Te agradecemos pela bênção que a revista já está sendo na vida de alguns irmãos, mas o que seria de nós, ó Senhor, sem a Tua palavra? Fortalece, ó Deus, a nossa vida, e que por meio deste estudo nós sejamos edificados para a glória do Teu nome. Recebe a nossa gratidão no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós estamos nas partes iniciais da carta do apóstolo Paulo. No vídeo anterior eu pude passar algumas informações introdutórias, né? Como nós devemos entender o começo da igreja, como o apóstolo Paulo se apresenta, a quem ele se destina, a sua saudação principal, né? Então tudo isso estava envolvido nos versículos 1 e 2, e agora nós vamos estudar nesta manhã os versos 3 a 11, onde nós vemos a oração do apóstolo Paulo. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, esta carta é conhecida como uma das cartas da prisão, em que o apóstolo Paulo estava preso, mas como ele mesmo vai dizer, a palavra não estava algemada, e ele assim poderia ser um porta-voz da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo em que ele era um porta-voz da palavra de Deus, ele aproveita este momento, irmãos, não de solidão, porque era uma prisão domiciliar, ele poderia receber visitas, mas este momento de provação, de teste, de luta pessoal na sua vida, ao invés de ele ficar enclausurado no seu problema, ele realmente tem o seu alegre, disposto, feliz, né? Com muita voluntariedade para orar pelos seus irmãos, né? Então nós vamos ver a oração de Paulo. Paulo faz uma oração cheia de amor, né? É uma oração que transborda o coração da vida de Paulo, e nós vemos que uma oração tão simples, meus irmãos, nós vemos tão simples não, né? Tão bela, né? E com muitas bênçãos aqui, que nós também possamos desejar isso para os nossos irmãos, crescermos sempre na graça e sempre termos boas lembranças uns dos outros pela fé que temos no mesmo Cristo, no mesmo Deus. Então, eu queria deixar um tema aqui para nós, meus irmãos, né? Então, nós vemos a sociedade bíblica colocando ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Mas eu vou colocar um tema aqui para facilitar. A gente vai ler a revista agora e eu vou fazendo essa ligação para que a gente entenda. Uma oração cheia de amor, né? Se você fosse colocar o seu coração numa oração, neste meio de graça tão importante que é a oração, irmãos, pela vida do seu amado conservo, aquele que está ao seu lado, servindo ao mesmo Cristo que você, o que você faria? O que você se lembraria? Como você externaria em palavras essa oração? O apóstolo Paulo coloca o seu coração, faz uma oração cheia de amor, e eu creio que essas lições são muito importantes para nós, tá bom? Então vamos ver o que diz a revista.
página 4. Após a saudação, Paulo faz uma oração de gratidão a Deus pelos filipenses. Warren Wiersbe, sintetizando este parágrafo, diz em Filipenses 1, de 1 a 11, Paulo usa 3 ideias que descrevem a verdadeira comunhão cristã. A presença na memória, versos 3 a 6 do capítulo 1, a presença no coração e a presença nas orações. Né? Então, irmãos, aqui o Warren vai nos mostrar justamente essa questão. Paulo trazia sempre os irmãos na lembrança, no coração e nas orações, né? E para facilitar aqui, eu queria mostrar a gratidão de Paulo, eu queria expor à luz dessas ideias também esse texto, né? A certeza de Paulo e também o desejo de Paulo pelos irmãos. Tudo ele faz isso nessa oração. A gratidão, a certeza e o desejo. Então, esses são os 3 pontos que eu queria deixar. Então, meus amados, olhando por esse prisma, vamos ver a gratidão de Paulo em primeiro lugar, dos versos 3 até o verso 5. Olha o que diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, o que nós vamos ver aqui em primeiro lugar, meus irmãos, é uma recordação cheia de alegria. Paulo vai falar: eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós. O pastor Hernandes vai nos mostrar, irmãos, que muitas vezes quando nós nos recordamos de algumas pessoas, isso traz lembranças dolorosas, talvez um passado cheio de desesperança, situações que nos entristecem, ao invés de nos fazer, ou fazer brotar em nosso coração uma gratidão ao nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo, ao olhar a vida dos filipenses aqui, nós vamos ver realmente o contrário. Quando ele se recorda, ele faz isso com muita gratidão a Deus, né? E o verso 4 fala: fazendo sempre. Além de nós vermos aqui, meus irmãos, uma recordação alegre que desemboca em uma gratidão ao Senhor, ele faz isso constantemente. A vida dos filipenses estava sempre no coração e nas orações do apóstolo Paulo. E nós vamos ver que além dessa questão, ele faz com alegria. Nós vamos ver que a alegria é o tema principal, é o tema central da carta. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E é interessante, irmãos, que oração para Paulo não é um peso, intercessão pelo próximo não é um fardo, mas é algo que realmente alegra o coração do apóstolo, e ele faz sempre isso, sempre trazendo a lembrança, sempre fazendo oração com alegria na presença do Senhor. Mas além de fazer sempre com alegria, irmãos, ele faz súplicas por todos vós. O apóstolo Paulo, irmãos, está de joelhos, suplicando, pedindo humildemente, constantemente ao Senhor, ajuda do alto para que o povo de Filipos fosse uma bênção na presença do Senhor, em todas as minhas orações. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo investe tempo e o coração na vida dos irmãos aqui, né? E aí nós vamos ver o motivo principal: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, irmãos, nós vamos ver que o povo de Filipos, os cristãos de Filipos, eles não eram alguém que espalhava, eram irmãos que se juntavam na obra, na seara santa, na seara do Senhor, e realmente tinham muito a contribuir em favor do Evangelho de Cristo. Eram pessoas que eram operosas praticantes e cooperavam no que Paulo fazia. Eles estavam juntos, havia uma ligação, havia realmente uma união e uma harmonia na presença de Deus quando eles estavam servindo ao Senhor. Nós vamos ver essa questão quando Paulo fala desde o primeiro dia até agora. Desde que o Evangelho começou a ser semeado ali entre os irmãos de Filipos, meus amados, até os dias de hoje, nós vamos ver porque Paulo está na prisão e o povo de Filipos não se esqueceu de Paulo. Então, os filipenses ajudaram muito Paulo com contribuições, ajudaram Paulo no momento de dificuldade, e Paulo mais para frente vai agradecer essas ofertas, entendendo que mesmo os filipenses passando por muita provação, por pobreza, por dificuldade, eram pessoas que tinham o seu coração disposto a ajudar a causa do Senhor.
eram pessoas que colaboravam, eram pessoas que cooperavam no Evangelho. A boa notícia, meus irmãos, estava sendo espalhada e com certeza aqueles irmãos não estavam sendo vistos. O apóstolo Paulo era aquele que estava na linha de frente, mas com certeza nos bastidores Deus usou essas pessoas como instrumentos para abençoar na pregação da palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vemos justamente isso. Paulo traz esses irmãos à sua memória e fala: eu dou graças ao meu Deus pelo que esses irmãos têm feito. Então, meus amados, olhem, nesse tempo de pandemia, nós estamos também muitas vezes impossibilitados, né, de estar na igreja, mas com certeza nós podemos contribuir com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora, né? Muitas vezes nós não somos vistos, mas Deus realmente quer se agradar de nós e que realmente nós possamos glorificar o nome do Senhor, fazendo com que o Evangelho vá para frente. Não atrase o Evangelho, mas que você possa levar as boas notícias, talvez pregando, anunciando a palavra, contribuindo, orando, né? Todos esses são meios para que o Evangelho avance e que você não espalhe, mas ajunte junto com a seara do Senhor, tá bom? Quem não é com Cristo é contra Ele, mas que nós possamos ser com Cristo e realmente trabalhar em prol, em benefício do Evangelho do nosso Salvador. Então, em primeiro lugar, nós vemos a gratidão do apóstolo Paulo. E agora nós vamos ver a certeza, versos 6 a 8. 6 a 8. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois coparticipantes, ou sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Vamos voltar para a revista aqui, irmãos. Olhem o que diz o segundo parágrafo. Paulo tem uma certeza: aquele Deus que começou a boa obra, salvação no coração dos crentes, concluirá plenamente o seu trabalho. Ele está convicto de que Deus não permitirá que a sua obra de transformação espiritual fique inconclusa. Trata-se da doutrina da segurança da salvação. A ovelha que está na mão do bom pastor jamais será arrebatada. Uma vez verdadeiramente salvo, salvo para sempre. Então, irmãos, olhando essa certeza do apóstolo, a gente vai ver algo realmente de extrema convicção, porque ele vai falar assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, o mesmo Deus que começa, ele termina, ele não deixa a sua obra inacabada. Nós certamente estamos em construção, mas quando Cristo voltar, nós vamos ser glorificados e receber a bênção completa do Senhor. Meus irmãos, aquele que nos chamou, ele também nos predestinou, e aquele que também nos predestinou nos justificou, e aquele que nos justificou também nos glorificou. E nós vemos, meus irmãos, que diante dessa bênção, Deus completa a sua obra. Nós estamos nesse processo, e embora ainda nós não tenhamos recebido todas as bênçãos que vêm da salvação, né? Porque ainda Cristo não voltou, com certeza Deus está trabalhando em nós. Deus é tanto o autor, aquele que começa, quanto o consumador, quanto aquele que termina da nossa fé, não é? Então, sem o Senhor, meus irmãos, nós nunca iríamos crer. A Bíblia fala que nós pecamos e longe estávamos da vontade de Deus, né? Destituídos da glória de Deus nós estávamos, carentes, né? A expressão exata ali, nós carecemos da glória de Deus. É por isso que Deus vem ao nosso encontro, mostra tudo o que Ele é em meio às nossas carências, e diante dessa luta, meus irmãos, nós vamos ver que Ele começa, Ele vem ao nosso encontro. O nosso Deus é um Deus que mostra o seu amor, não somos nós que amamos a Ele, mas Ele que nos amou primeiro, e Ele vem com esse amor e fala: filho,
você realmente é meu, e eu vou começar a boa obra em você, e um dia eu vou terminar. Nós somos feituras nas mãos do autor da vida, nós somos barros na mão do oleiro, meus irmãos, e com certeza eu e você estamos em construção para um dia nos encontrarmos com o Senhor e termos a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Olhem o que diz mais o verso 7, irmãos: assim é justo que eu pense de vós, porque eu vos trago no coração. Então, o apóstolo Paulo, meus irmãos, vê o testemunho, e realmente esses irmãos não estão somente na lembrança do apóstolo, mas eles estão no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do evangelho, porque Paulo via esses irmãos como participantes da graça de Deus comigo. Meus amados, nós estamos sendo alvos do mesmo amor de Deus, nós participamos da mesma graça de Deus. Nós nunca merecemos o amor de Deus, nunca mereceremos, mas nós realmente temos essa bênção de sermos participantes do amor de Deus, e nós somos alvos dessa graça maravilhosa. Nós nunca teríamos nada para oferecer para Deus, mas nós estamos juntos no mesmo barco pelo amor que Cristo tem por cada um de nós, né? Então nós vemos aqui essa bênção. Verso 8 fala: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Meus irmãos, se eu fosse acrescentar um ponto aqui, além da certeza que nós vemos a união que Paulo tem com esses irmãos. Eu levo vocês no coração, vocês são participantes da graça comigo, há uma comunhão, há uma ligação íntima aqui. E nós vamos ver justamente essa questão quando Paulo fala: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês. Que amizade, meus irmãos. Às vezes há pessoas que por serem superficiais não deixam saudades, mas que eu e você também sejamos pessoas que marquem a vida das pessoas, que deixemos luminosidade para aqueles que passam à nossa volta. Somos sal da terra e luz do mundo, né? E Paulo fala: como é bom, Deus sabe o quanto eu tenho de saudade da sua vida. Às vezes a gente não se vê por muito tempo, irmãos, né? Mas como é bom quando a gente se encontra, né? E bate aquele papo gostoso em Cristo Jesus. Então isso é muito importante, tá, meus amados? Então, é como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Às vezes há tanta discórdia, é claro que esses irmãos precisavam crescer nisso aqui também, né? Para que eles pensassem concordemente, mas tem essa questão, às vezes parece que nessa falta de convívio tem gente que não sente falta um do outro. Não estou generalizando não, irmãos, mas eu fico feliz que na igreja de Vila Gustavo a gente vê essa carência, essa saudade. Puxa, como seria bom nós estarmos juntos hoje na igreja, louvando ao Senhor, né? Nós não temos tido essa oportunidade por conta da pandemia, mas como será bom quando todos nós estivermos juntos, né? E nos abraçarmos, se assim Deus permitir e for vontade do Senhor, né? Então tudo isso é muito importante. Então vou dizer assim como o apóstolo Paulo: Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, tá bom? Então fica aqui o meu abraço carinhoso. E para terminar, meus irmãos, além da certeza, né, da gratidão e da certeza, nós vemos o desejo do apóstolo Paulo nessa oração. Ele tem os seus irmãos na memória, no coração, mas ele também faz um expresso desejo para que esses irmãos vivam a palavra. Vamos para o terceiro parágrafo da revista. Podemos resumir a oração de Paulo com a palavra comunhão, isto é, participação conjunta ou conexão. Perdão. Ele fala que os crentes participam conjuntamente da cooperação do Evangelho, da obra transformadora do Espírito Santo, da graça, né? Então isso eu já falei um pouquinho, do amor mútuo, no conhecimento e percepção espiritual, na purificação e na frutificação espiritual. Então, indo para essa parte final do texto, meus irmãos, versos 9 a 11, Paulo faz um pedido sincero diante do Senhor. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então é interessante, meus irmãos, que o povo de Filipos não era um povo apático.
Pelo contrário, era um povo que expressava muito amor, já estava ajudando Paulo na causa do Evangelho, eles estavam cooperando, eles tinham essa bênção de serem participantes da graça, né, do Senhor Jesus. E justamente essa questão aparece aqui. Eles não eram apáticos, mas o que era bom poderia ficar ainda melhor. Então é justamente essa questão que o apóstolo Paulo quer trabalhar aqui. Então, irmãos, né, diante dessa questão de aumentar mais e mais e ficar ainda melhor, a gente vê que esse amor deveria ser aumentado no pleno conhecimento que eles tinham da salvação em Cristo Jesus, da compreensão de serem um no Senhor, de serem um com Cristo, né, de serem a noiva do Cordeiro e realmente trabalharem pela mesma causa na obra do Senhor Jesus. E toda a percepção, irmãos, a ideia de percepção aqui de nós entendermos os valores espirituais para que nós nos firmemos cada vez mais em Cristo, né? Quanto mais conhecimento da palavra, meus irmãos, cada vez mais nós vamos enxergar melhor as coisas. É por isso que o texto fala que esse amor aumente no conhecimento, na percepção das coisas, para que nós possamos aprovar as coisas excelentes. Então, aqui, meus amados, o apóstolo Paulo quer nos mostrar que a gente tem que não dar valor àquilo que não é de Deus e dar valor às coisas excelentes de Deus, né? Então, a obra do Evangelho, a causa de servir a Cristo, a bênção de sermos humildes, de não sustentarmos discórdias, né? Então, são coisas que vão estar ali, de desenvolvermos a nossa salvação. Será que nós temos realmente aprovado essas coisas excelentes, irmãos, né? Realmente andado nas maravilhas da presença de Deus, que nós possamos orar como o salmista no Salmo 119. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E assim, meus irmãos, termos uma percepção melhor das coisas e realmente aprovarmos não aquilo que é mal, mas aquilo que é bom, e realmente dizermos com a nossa palavra que nós realmente amamos ao Senhor. Aí daquele que fala bom daquilo que é mal, né? E daquele que fala luz quando aquilo é trevas, né? Que nós possamos ter a nossa atenção voltada para isso, tá bom, meus irmãos? Então, o texto vai falar também que além de aprovardes as coisas excelentes, que nós possamos ser sinceros. Então, é interessante, irmãos, que essa sinceridade aqui vai nos mostrar da nossa individualidade com o Senhor, né? Então, vai realmente trabalhar o aspecto da nossa vida íntima com Deus, né? Como é que está o nosso coração? Será que nele emana uma sinceridade, realmente uma transparência, né? A palavra original aqui de sinceros é aquele que é exposto à luz e não há o que ser incriminado nele, né? Certamente, irmãos, nós temos pecados, nós erramos na presença do Senhor, mas aquele que é sincero, ele sempre vai correr a Cristo, que é o advogado nosso, para abençoar a nossa vida. Então, quanto mais amor ao Senhor, quanto mais amor à palavra, quanto mais amor às coisas excelentes, irmãos, nós realmente vamos ser tidos como sinceros na presença do Senhor, inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, é como eu disse aqui, nós temos os nossos pecados, mas nós estamos amadurecendo, e a ideia é que nós podemos, mesmo como pecadores, dar um testemunho por excelência para a glória de Deus. E quando Cristo voltar, que nós digamos, Maranata, ó vem Senhor Jesus, né? Então é um testemunho que glorifica a Deus. Não quer dizer que nós não vamos errar, mas que quando nós caminharmos com Ele, mesmo nos erros, nós pediremos perdão, e quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver o amor expresso do Senhor na nossa vida. A ideia de um caráter inculpável é alguém que tem um testemunho excelente, de firmeza espiritual, de consistência com Deus. Eu espero que assim Deus nos ajude. Essa pessoa é crente, essa pessoa ama o Senhor. E a minha oração, assim em sintonia com o apóstolo Paulo, irmãos, é que nós cresçamos neste amor, conhecendo mais a palavra, para que nós possamos ser sinceros e inculpáveis diante do Senhor. Tem uma música, né, secular, mas que contribui com o que eu vou dizer aqui, e a música vai falar assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo,
né? É uma ideia para mostrar que às vezes nós podemos ser uma coisa e dentro do passar das luzes, irmãos, sermos outra, mas que não haja em nós hipocrisia, mas que haja em nós um coração sincero e inculpável diante do Senhor. A culpa tem atormentado muita gente, mas Cristo já tirou ela de nós na cruz, meus irmãos, e que possamos confiar nele na nossa vida, né? Cristo vai voltar, esse é o dia de Cristo, e assim, quando Cristo voltar, irmãos, nós possamos estar ligados à videira verdadeira, né? Nós somos os ramos da videira, e a videira é o Senhor, mas para que nós possamos estar cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Irmãos, olhem, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas com certeza aquele que é de Cristo Jesus, ele realmente vai ter frutos para dar, ele vai ter algo para contribuir, ele vai ter realmente esses frutos de justiça, porque por meio de Cristo, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores e realmente manifestamos o fruto 30, 60, 100 por um, como nos ensina a palavra do nosso Deus, para a glória e louvor de Deus Pai. É como diz o Salmo 115, irmãos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Tudo que vem, meus irmãos, de bom em nós é por meio da graça. O apóstolo Paulo vai falar em um texto que ele era o que era. Eu sou o que sou pela graça de Cristo. E assim somos nós, meus irmãos. E dentro da nossa vida com Deus, assim como o apóstolo Paulo orou, que nós possamos melhorar e crescermos sempre mais na presença de Jesus. E eu finalizo com este parágrafo, meus irmãos, falando assim: a oração de Paulo brota de um coração cheio de alegria. Ele fala da alegria da oração, da alegria da pregação, isso a gente vai ver mais para frente, da alegria da fé, da alegria da união, da alegria do sofrimento por Cristo, da alegria de encontrar amigos, da alegria da hospitalidade, da alegria de estar em Cristo e da alegria de ser lembrado. Então nós vimos nesta manhã, irmãos, a alegria da oração. Paulo fala: estou sempre me recordando, eu dou graças a Deus quando eu me recordo de vós em minhas orações, fazendo sempre com alegria oração por todos vós. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso, e que nós possamos ter essa alegria, né? Então, orar não é um fardo, não é um peso, mas é um privilégio. Enquanto nós vemos pessoas fazendo orações egoístas, que nós façamos orações altruístas, com alegria, sempre trazendo à memória o nosso irmão em Cristo Jesus. Então, eu queria dizer para a Igreja de Vila Gustavo que nós estamos orando por vocês. Para nós é uma alegria a gente ver que a igreja anda para frente sem querer ser redundante, e coopera junto com a obra do Senhor. Vemos os mais jovens amando a Cristo, vemos os mais velhos também se entregando à causa maravilhosa do Senhor. Cooperam, nós estamos juntos, meus irmãos, nós estamos nessa corrente, e mais do que nunca nós precisamos realmente, desde o primeiro dia até o dia de hoje, servir ao Senhor. Que essa palavra de gratidão, meus irmãos, do apóstolo Paulo, também fique externada à Igreja de Vila Gustavo. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, viu, meus irmãos? Vocês estão sempre em nossas orações, e desde o primeiro dia, mesmo com tantas lutas no passado, até o dia de hoje, somos servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E outro ponto, irmãos, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Talvez haja algumas pessoas que não estão mais conosco na caminhada, né? Mas que Deus fortaleça a nossa vida, e se Deus um dia começou a boa obra, talvez naqueles que não estão hoje, que eles voltem à semelhança do filho pródigo, e possamos vê-los na presença de Jesus. Façamos intercessão, viu, meus irmãos? Eu creio que Deus pode fazer essa obra e realmente transformar a vida daquelas pessoas, né? Então, oro muito pelos filhos de pais que não estão na igreja, né? Talvez por pais que não estão na igreja e os filhos estão. Que Deus tenha misericórdia, viu, meus irmãos? Mas eu louvo a Deus, porque diante de tudo que a Igreja de Vila Gustavo passou, dá para ter certeza, Deus é bom, Deus tem estado ao nosso lado. Estou plenamente certo de que mesmo nós estando em construção, irmãos, ontem
hoje e sempre Deus é conosco. E aquele que começou a boa obra, ele vai completar, né, no dia de Cristo Jesus. Né? Que nós possamos estar com o Senhor, irmãos, e quando ele voltar, nos alegrarmos e realmente nos consolarmos com essa boa notícia. Né? Então, além da certeza, queria deixar uma palavra junto com isso, né? Tenho certeza, irmãos, que Deus é testemunha. Que saudade, hein, de vocês. Ainda pude estar pessoalmente com os irmãos só 3 meses, né? Mas quando voltar a gente vai matar essa saudade aí. A gente já tem se falado pela internet, pelos aplicativos. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas é bom, né? Então só de ver o rostinho de vocês já é bom. Mas Deus é testemunha da saudade que eu tenho de dar um abraço presbiteriano. Né? Além da certeza, irmãos, um desejo. Paulo faz uma oração. Que o nosso amor aumente mais e mais, irmãos. Que nós possamos ter esse amor crescendo, não só uns pelos outros, mas também na comunhão em Cristo Jesus, na percepção espiritual da palavra, para que a gente rejeite aquilo que não é do Senhor e aprove as coisas excelentes, e assim sejamos não hipócritas, mas sinceros e inculpáveis na presença do Senhor. Irmãos, que eu e você tenhamos sido a semente que caiu em bom fruto e possamos ser cheios de fruto de justiça, porque Jesus é aquele que semeou a semente no nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, meus amados. E caso você tenha alguma pergunta, alguma consideração, você pode fazer tanto no grupo da igreja, quanto no YouTube aqui também. Fico à disposição, Deus abençoe a sua vida e que nessa oração de Paulo nós também possamos fazer orações cheias de amor. Que Deus seja louvado e assim também nos abençoe, irmãos. Amém. Oremos. Querido Senhor, obrigado, ó Pai amado, por este momento na Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que assim ela fortaleça o nosso coração. Que oração tão bela, ó Deus, que oração tão oportuna, e nos ajude, ó Senhor, a realmente mantermos e nutrirmos esse amor uns pelos outros, enquanto as pessoas às vezes trazem a lembrança do próximo com ranço, com dificuldades, que nós possamos fazer isso com gratidão a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e feito da Igreja de Vila Gustavo uma igreja bela na comunhão e coinonia do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, também com essa certeza. Muito obrigado, ó Pai, porque a salvação ela não depende de nós. Se ela dependesse, nós nunca estaríamos certos de nada. Mas por depender de Cristo, por depender do Senhor, ó Pai, nós temos plena certeza de que o Senhor vai nos salvar até o fim. Se somos do Senhor, nenhuma ovelha será arrebatada das tuas mãos. E, ó Pai amado, também nos ajuda quanto a esses desejos. Precisamos ser cheios de frutos. Precisamos nos parecer com Cristo, ó Pai. Precisamos estar ligados à videira verdadeira. E que assim o Senhor nos abençoe, nos dê essa graça e que nós possamos aprovar as coisas excelentes para a glória do Teu nome. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão. Abençoa cada aluno da escola dominical, das crianças aos mais idosos e também aqueles que me assistem aqui, que não são da igreja. Que o Senhor possa manifestar do Teu amor para eles e que esta aula também tenha edificado as suas vidas. Essa é a nossa oração, no nome santo, precioso, bendito de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, no nome do nosso Salvador. Amém.